Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma questão da UERJ de 2022, questão hoje número 45. Bora lá? Bom, nós temos aqui que, para o tratamento de um resíduo industrial que corresponde a uma solução aquosa com alta acidez, é utilizado hidróxido de sódio sólido para elevação do pH. Considere o volume de 10 metros cúbicos desse resíduo com concentração de íons H+, de 0,1 mol por litro. Ok. Desprezando-se a variação do volume, informação importante, para que essa solução residual alcance o pH igual a 2, a massa de hidróxido de sódio em quilogramas a ser adicionada é igual a... Então, vamos lá. Vamos tirar algumas informações aqui de cima. Gente, essa é uma questãozinha que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção em todos os detalhes que eu fizesse, porque realmente essa questão é composta por detalhes. É a questão mais trabalhosa dessa prova que eu achei. Então, assim, é bem interessante vocês prestarem atenção em todos os detalhezinhos aqui. E o detalhe que vocês não tiverem entendido, sugiro voltar lá no livro, lá na matéria de vocês, dar uma estudadinha novamente, porque são detalhes importantes. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho que a solução aquosa com alta acidez, né? É utilizado o hidróxido de sódio. Pessoal, hidróxido de sódio é uma base forte. E esse hidróxido de sódio aqui, ó, onde que eu vou colocar ele? Vou colocar ele aqui em cima. O hidróxido de sódio, NaOH. Base forte, né? Lembrando que o hidróxido de sódio ele é muito utilizado nas questões de várias provas, como uma base forte. Lembrando que as bases, quando fala assim, o meio está básico, quer dizer que o meio está também alcalino, certo? Por que se fala que o meio está alcalino? Porque as bases são formadas por metais alcalinos, que são as bases mais fortes, e pelos metais alcalinos terrosos. 1A, ou 1, né, coluna 1, e coluna 2 na tabela periódica. Então, aqui, ó, então é uma base, chamada de monobase, porque só tem uma hidroxila nesse composto. Vamos continuar? Usou então hidróxido de sódio para elevar o pH desse resíduo industrial. Esse resíduo industrial pediu para considerar o volume dele de 10 metros cúbicos. 1 metro cúbico significa 1000 litros. Então, quer dizer que aqui eu tenho 10.000 litros de resíduo industrial, do resíduo, né? Com concentração de íons H+, de 0,1 mol por litro. Então, a concentração de íons H+, dentro desse resíduo industrial é 0,1 mol por litro. Ok. Só é efeito de comparação, porque aqui está 0,1 mol por litro. E aqui embaixo, quando ele pede para que essa solução de 0,1 mol por litro alcance pH 2, tá vendo que aqui está pH e aqui está concentração? Só a fim de comparação entre essas duas medidas, nós temos que 0,1 mol por litro, eu posso inferir que o pH dessa solução é 1. Porque aqui vai ficar 10 a menos 1, né? E 10 a menos 1, o pH de 10 a menos 1 é 1. Então, quer dizer que ele quer que passe o pH de 1 para pH 2. Por isso, tem que colocar a base para elevar esse pH. Então, vamos lá? O que ele está perguntando aqui? A massa de hidróxido de sódio, ou seja, NaOH, às vezes eu vou falar só da cáustica aqui, viu, gente? Lembre-se que só da cáustica é hidróxido de sódio. A massa que ele quer de hidróxido de sódio em quilogramas a ser adicionada nesse resíduo é amores e amoras. Toda vez que eles te pedirem a massa de um composto, lembre-se que tem uma unidade que é número de mols que você consegue relacionar diretamente com a massa do composto. Por quê? Se você consegue encontrar o número de mols do composto, é só você utilizar da tabela periódica. Porque 1 mol do composto, você vai saber quantos gramas tem. Só olhar na tabela. Então, o que quer dizer aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui nessa questão? Achar o número de mols do hidróxido de sódio. Porque achando o número de mols do hidróxido de sódio, eu vou conseguir achar a massa do hidróxido de sódio, né, relacionada a esse número de mols. Só que todo momento ele vai me dar
a concentração de íons H+. Então, a gente vai ter que trabalhar inicialmente com todos os íons H+, e depois conseguir correlacionar o hidróxido de sódio com esses íons H+. Então, como que eu começo aqui? Para começar essa questão, eu tenho que prestar atenção que existem dois momentos. Existe o momento inicial, que é antes de colocar o hidróxido de sódio, e existe o momento final, que é depois de colocar o hidróxido de sódio. Eu vou ter dois resíduos aí, duas soluções diferentes. Então, no primeiro momento, eu vou chamar de momento inicial. Esse momento inicial, eu vou ter que, pensando que eu tenho que encontrar o número de mols, eu vou tentar encontrar o número de mols de H+ aqui, porque é a única coisa que eu tenho em relação à concentração, volume, é tudo de H+. Então, inicialmente, eu vou ter que encontrar o número de mols. Existe uma fórmula que dá a relação direta do número de mols com a concentração, que vai ser concentração, ou M, né, maiúsculo, molaridade, é igual a o número de mols do soluto. Gente, o soluto aqui é o H+. O soluto aqui é o H+. Beleza. Dividido, a letra é horrível, né? Dividido pelo volume da solução. O volume da solução a gente tem também. Então, a gente tem a concentração e a gente tem o volume. Então, se a gente tem a concentração e o volume, se eu isolar o número de mols, então o número de mols de H+ vai ser igual a concentração de H+ vezes o volume da solução. Então, qual que é o número de mols aqui de H+ que eu vou conseguir encontrar? A molaridade dele, a concentração, que é 0,1, vezes o volume em litros, porque a concentração está em litros, tem que ser a mesma unidade de medida. Então, aqui vai ser 10.000, né? 10.000. Fazendo essa conta aqui, o número de mols de H+ vai ser 1.000 mols. Beleza? Então, na solução inicial, ou seja, a solução antes de colocar o hidróxido de sódio, eu tenho o número de mols de 1.000 para o H+. Vamos ver a solução final. Qual que é o número de mols que eu vou ter de H+ no final, ou seja, depois que eu coloquei a soda cáustica? Como que eu vou saber isso? Da seguinte forma. O número de mols de H+ aqui vai ser igual, a fórmula que é a mesma, tá, pessoal? A concentração de H+ no final. E qual que é a concentração de H+ no final? Vamos voltar aqui porque ele falou. Olha que interessante, ele disse que o pH da solução, depois que colocou o hidróxido de sódio, é 2. Então, quer dizer que, na correlação que eu fiz com vocês aqui, ó, se o pH, se quando ele deu a concentração de 0,1, ou seja, aqui nesse caso é 10 a menos 1, essa concentração de 10 a menos 1, o pH é 1, porque log de 10 a menos 1, né, o menos log de 10 a menos 1, o pH vai dar 1. Então, quer dizer que nesse pH, se esse pH é 2, então a concentração aqui é 10 a menos 2. Então, aqui eu tenho a concentração de 10 a menos 2. Então, a concentração de H+ aqui é 10 a menos 2 mol por litro. Qual que é o volume? O volume, pessoal, são os mesmos 10.000 litros. Por quê? Porque, como eu disse no início, a variação do volume, ele quer que despreza. Então, por isso que eu disse que essa é uma informação importante. Porque, desprezando essa variação do volume, ou seja, colocando 10.000 litros, eu vou conseguir achar esse pH, que tem essa concentração, e eu vou achar agora o número de mols de H+ no final. Aqui, então, vai dar 100, né, pessoal? 100 mols, 10 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10.000, dá 100 mols. Olha aqui a variação. Eu tinha, na solução inicial, 1.000 mols de H+. Depois que eu coloquei a soda cáustica, eu só tenho 100 mols de H+. Então, houve um consumo de 900 mols de H+. Quem consome H+? Quem consumiu esse H+? O hidróxido de sódio colocado. Então, se colocou uma base em um ácido, eu tenho uma reação aqui de reação
de neutralização, não é? É isso que ele quer fazer? Então, uma reação de neutralização. Ácido mais base dá sal e água, né? Então, o que é reação de neutralização? Eu vou ter a concentração de H+, ou o número de mols de H+, sendo neutralizado pelo número de mols de OH-. É um ácido para uma base, que vai dar a água. Então, é de 1 para 1 que vai formar um produto. Qual que é a variação, ou quanto de H+ foi neutralizado? 900 mols. Então, 900 mols de H+ foi neutralizado. Então, eu vou precisar de quantas bases, quantas hidroxilas? 900 mols de hidroxila, né? Ok. Aqui, ó, eu preciso de 900 mols de OH. Se eu voltar lá na minha base, lembra que eu falei no início que o hidróxido de sódio é uma monobase? Ou seja, um hidróxido de sódio me libera uma hidroxila. Então, quer dizer que eu tenho 900 mols de hidroxila, eu também vou ter 900 mols de NaOH, porque a correlação é de 1 OH- e 1 íon Na+. Então, quer dizer que eu achei o número de mols de OH-. E eu disse para vocês desde o início, quando eles pedirem a massa de um composto, encontrem o número de mols do composto. Por quê? Porque eu consigo usar isso com a tabela periódica e correlacionar com a massa. Então, o que eu tenho que fazer aqui, né? Eu tenho que 1 mol de NaOH vai ter quantos gramas? 40. Ah, como é que eu sei disso? Eu acabei de ir lá na tabela periódica e vi que sódio tem massa 23, o oxigênio 16 e o hidrogênio 1. Soma tudo isso dá 40. Se 1 mol tem 40, 900 mols vai ter X. Aí eu faço regra de 3, né? E vai ter que X é igual a 40 vezes 900 dá 36 mil. 4 vezes 9, 36, 00, isso. 36 mil gramas de NaOH. Só que esses 36 mil gramas não existe. Aqui nas respostas, né? Se você voltar no exercício, ele vai estar falando assim que ele quer o valor na unidade de quilogramas. Então, X é igual a 36 quilogramas. Esses 3 zeros eu passei para aquilo. Aí você vem aqui e marca o 36. É uma questão, tá vendo que trabalhosa? A gente teve que fazer várias continhas, mas eu acho que aqui, realmente, o pulo do gato que vocês teriam que lembrar é essa correlação desse pH. Porque esse pH aqui, essa concentração aqui, vocês estão vendo ela logo de início. Então, para a solução inicial, você já vê a concentração, vê o volume, vocês já vão lembrar que, opa, eu acho o número de mols. Para a segunda solução, que é a solução final, depois que acrescentou o hidróxido de sódio, ele te dá o pH. Se você não se lembra do pH igual a menos log de H+, da concentração de H+, você não vai conseguir pegar esse pH e transformar ele em concentração, que foi o que nós fizemos aqui, né? Então, pessoal, essa questão do pH, nessa questão aqui, foi muito importante, como é em todas, né? Porque pH é muito importante. E lembrar que o que eu tenho que achar nesse momento, que é o número de mols. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela presença. Dá o like, siga as redes sociais do Projeto à Prova Campus Piauí e até a próxima. Um abraço.